Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia aqui, hoje falando sobre coordenadas geográficas e movimento da Terra, em mais uma desse conjunto de aulas que a gente está fazendo aí para poder levar um pouquinho do conhecimento geográfico de maneira rápida, resumida, mas interessante para você. Bora então ver o que as coordenadas geográficas representam para a gente. Mas antes, não se esquece de se inscrever já no canal, já deixar seu like, isso ajuda bastante a gente. Bora então! Pessoal, a gente começa falando sobre as rosas dos ventos, né? A rosa dos ventos, que é importantíssimo no sentido de localização. Basicamente, é uma rosa de direções, são direções diferentes que a gente vai ter no espaço e todas elas com grande significado. O norte, direção importantíssima para a gente, o sul também, o leste e oeste. Elas identificam as direções que a gente vai seguir, tá, pessoal? Quando a gente pensa na análise do espaço geográfico, no entendimento do espaço geográfico, grande parcela do que a gente tem hoje no nosso dia a dia não seria possível se não tivesse o sentido das direções e a criação da Rosa dos Ventos. Por isso é muito importante entender pelo menos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, que estão entre os pontos cardeais. Por exemplo, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Entre o oeste e o sul, nós temos o sudoeste. E entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Essas quatro outras direções, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, são chamados pontos colaterais. Mas hoje vamos focar nos pontos cardeais a princípio, já que eles estão ligados a vários outros fenômenos do nosso dia a dia, coisas importantes, principalmente quando a gente fala de coordenadas geográficas. Começando, galera, pelo norte. Pessoal, o norte também é conhecido como setentrional ou boreal. Então, eu posso referendar uma determinada região do nosso planeta, do nosso país, falando em setentrional, falando em boreal, que todas elas representam o norte. O sul também é conhecido como meridional ou austral, e nós podemos utilizar isso como referência em atividades do dia a dia no meridional e no austral, que são sinônimos do que é o sul ou do que está ao sul. O leste a gente também pode se referendar como oriental e o oeste de ocidental. Inclusive, quando a gente pensa em nascimento de pessoas de diferentes lugares, a gente fala de pessoas que nascem no Ocidente, nascem no Oriente e podem estar no meridional, numa região mais meridional do nosso país. Qual é a região mais meridional do Brasil? Qual é a região mais austral do Brasil? O que está na região setentrional do Brasil? Então, esses nomes são sinônimos para norte, sul, leste e oeste. Fiquem atentos. Vamos falar agora de coordenadas geográficas. É importante entender os pontos cardeais para a gente chegar aqui nas coordenadas. As coordenadas geográficas são um sistema de localização criado a partir de linhas imaginárias que vão cortar o nosso planeta. São linhas imaginárias, mas que são fundamentais para a organização, inclusive econômica, do nosso país. Econômica, administrativa, política, todas essas linhas, tá? Muita gente desdenha desse sistema, mas é um sistema que organiza o espaço geográfico. Atrás dos encontros entre essas linhas, é possível localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Então, para efeito de localização do espaço geográfico, localização do nosso planeta, essas linhas, que vão ser chamadas de latitude e longitude, são fundamentais para dar essa localização. Galera, a latitude, ela vai de zero, começa ali na linha do Equador, que é essa linha que está pontilhada e está cortando o nosso planeta ali ao meio. A gente vai ter dois hemisférios, o hemisfério de cima e o hemisfério de baixo, o hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério setentrional e hemisfério meridional, o hemisfério austral, aqui também embaixo pode ser, e boreal lá em cima. Essas linhas que estão paralelas à linha do Equador, que vão de 0 grau aqui a 90 graus ao norte, de 0 grau aqui a 90 graus ao sul, são as chamadas latitudes. Observem que essas linhas estão paralelas à linha do Equador, tá vendo? São linhas que estão paralelas, não confundir com as longitudes. As linhas de latitude são linhas horizontais. Elas vão traçar o nosso globo de maneira horizontal e todas elas paralelas à linha do Equador, podendo ir de 0 a 90 para norte, de 0 a 90 para sul. Já a longitude também vai ser precedida, é importante levar em consideração o meridiano de Greenwich, que vai dividir também o planeta em dois hemisférios, duas metades de esfera, assim como a linha do Equador. Só que, diferentemente da linha do Equador, o meridiano de Greenwich, que divide a Terra ao meio ali, divide em leste o que está à direita de Greenwich e oeste o que está à esquerda de Greenwich. Então, são linhas que vão estar em pé, são linhas que vão estar verticais, cortando o nosso planeta de maneira vertical, diferentemente da latitude que vai estar de maneira horizontal,
e vão de 0 a 180 para leste, de 0 a 180 para oeste. 0 a 180, 0 a 180. 180 mais 180 dão uns 360 graus de circunferência da Terra, tá bom? Então, a latitude são linhas que estão deitadas, paralelas à linha do Equador, são linhas horizontais. A longitude já são linhas verticais que estão ali em leste ou oeste de Greenwich, que é o marco que vai cortar o nosso planeta ao meio, dividindo em 2 hemisférios. Paralelos importantes, tá? Essas linhas imaginárias que vão cortar a Terra no sentido horizontal. Alguns paralelos são paralelos que a gente chama de paralelos principais. São linhas de latitude que são importantíssimas, principalmente quando a gente pensar na questão climática, tá? A gente vai começar pela linha do Equador, que está aqui no meio, ó. A linha do Equador está aqui cortando o nosso planeta, dividindo o que está acima dela em hemisfério norte, o que está abaixo em hemisfério sul. E a gente vai perceber que existem linhas que estão com a mesma latitude para norte e para sul, mas que elas são muito importantes. Por exemplo, passei da linha do Equador, que divide em norte e sul, que está acima norte, que está abaixo sul, na visão que a gente está tendo de frente, tá, galera? Temos o Trópico de Câncer, que está no hemisfério norte, ali, com 23 graus e 27 minutos ao norte, Trópico de Câncer. Aqui embaixo, no hemisfério sul, nós vamos ter também um trópico, Trópico de Capricórnio, também com 23 graus e 27 minutos, só que ao sul. Observe que eles estão na mesma latitude, só que em hemisférios diferentes. Aqui no hemisfério norte, o Trópico de Câncer. Aqui embaixo, no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio, que inclusive corta o território brasileiro. Assim como a linha do Equador, muita gente não sabe que o Brasil tem um pedaço de suas terras no hemisfério norte. Apesar do Brasil ser predominantemente país que está no hemisfério sul, há uma pequena faixa de terras do Brasil que está no hemisfério norte. Mas isso é uma conversa para mais adiante, né? Gente, círculo polar. Tem 2 círculos polares, ó. Círculo polar do Ártico, 66 graus e 33 minutos ao norte. Círculo polar do Antártico, 63 graus e 33 minutos ao sul. Então nós vamos ter 2 círculos polares, a mesma latitude, só que uma ao norte e outra ao sul, 66 graus e 33 minutos. Nós vamos ter 2 trópicos, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, os dois também a 23 graus e 27 minutos, só que uma ao norte e outra ao sul, e a linha do Equador. E essas 5 linhas imaginárias, esses 5 paralelos, são importantíssimos que você entenda, principalmente quando a gente pensar na questão climática, tá? Nós falamos, por exemplo, que o Brasil é um país tropical, pelo menos predominantemente, porque a maior parte das terras brasileiras está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e na verdade está mais entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, apesar de ter um pedacinho do Brasil que já está entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Mas é uma conversa mais adiante quando a gente falar de questão climática. Hoje é importante você guardar essas 5 linhas, que são linhas que são como se fosse um espelho. Você tem a linha do Equador no meio, trópico e círculo polar para cima, trópico e círculo polar para baixo. Então, entender que são linhas importantíssimas, principalmente quando a gente pensa na questão climática, tá, pessoal? E aí, a latitude, ela é fundamental para entender essa questão climática. Como eu falei para vocês, a latitude é a medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador. E isso é um marco fundamental para entender a latitude. Ela varia de 0 a 90 para norte e para sul, como a gente já falou, e aqui do lado a gente tem até a representação das grandes zonas climáticas da Terra. Zona polar ou zona glacial ártica, lá dentro do Círculo Polar do Ártico, zona polar ou zona glacial antártica, dentro do Círculo Polar do Antártico, zona temperada do Sul e zona temperada do Norte. Percebam que aquelas linhas que eu acabei de falar para vocês é o que vai determinar isso, ó. Trópico de Câncer, e aqui vai estar o Círculo Polar do Ártico. Olha só. Entre essas duas linhas você tem a zona temperada do norte, Círculo Polar do Antártico, Trópico de Capricórnio. Entre essas duas linhas você tem a zona temperada do sul, que inclusive um pedacinho do Brasil está dentro dessa zona temperada do sul. Entre o Trópico de Capricórnio, passando pela linha do Equador, e o Trópico de Câncer, nós temos a zona tropical do planeta, ou zona intertropical. Percebam que essas linhas, ó, trópicos, linha do Equador, círculo polar, determinam as grandes zonas polares, as grandes zonas climáticas da Terra. Então, pessoal, importantíssimo entender isso. Perceba aqui, ó, aqui do lado tem uma rosa dos ventos, evidenciando onde está o norte, o sul, o leste e o oeste. Por isso, quando pensar em coordenadas geográficas, tem que levar em consideração essas aprendizagens que são fundamentais. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Paralelos, inclusive, são usados para demarcar essas zonas climáticas da Terra. Como eu determino quanto é maior ou menor latitude quando a gente pensa no nosso globo? Quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, do 0 grau, menor a latitude, seja para o sul
seja para o norte. Então é fundamental entender isso. Ó, eu estou me aproximando da linha do Equador e estou em latitudes menores. Quando eu estou me afastando da linha do Equador, eu vou para latitudes maiores. Então uma latitude de 90 graus é uma alta latitude, é uma zona mais fria. Olha só como a gente tem a zona polar aqui, tanto ao norte quanto ao sul. Conforme eu vou diminuindo, me aproximando da linha do Equador, por exemplo, quando eu estou em 60, 50, 40, 30, 20, você vê que está se aproximando da linha do Equador, aproximando em zonas mais quentes, zonas onde a insolação será maior, onde a temperatura normalmente é maior. Claro que existem outros fatores que também interferem nesse processo, é importante falar isso. Mas, galera, para deixar claro, é importante entender a latitude, principalmente quando pensar na questão do clima. Meridianos, vamos falar das longitudes. São linhas imaginárias que vão cortar a Terra de um polo ao outro, do polo norte ao polo sul, ou vice-versa, tá, galera? Então, ó, essas linhas se cortam de um polo ao outro de maneira vertical, fazem um semicírculo. Os paralelos fazem círculo, os que estão ligados à latitude, já os meridianos fazem semicírculos, tá? E esses semicírculos são importantíssimos para entender a questão da hora. Se por um lado entender a latitude é importante para entender a questão do clima, quando a gente pensa nos meridianos, nós estamos tentando levar o entendimento de como funciona a questão dos fusos horários, os diferentes fusos horários. E é claro, quando a gente junta essas linhas, nós determinamos a localização no espaço geográfico. Imagina hoje você está andando de avião e os aviões não saberem em que posição geográfica está o outro avião. Imagina com todo o tráfego aéreo. Imagina você quer comprar uma mercadoria de um parceiro comercial do Brasil como é a China. Vamos trazer lá de alguma empresa chinesa um produto para o Brasil. Imagina que se você não tem um sistema organizado de fusos horários e de localização, você não tem como saber quando isso vai chegar. Então a gente ficaria com um comércio com muitos problemas, com a indústria com muitos problemas, com o nosso dia a dia de deslocamento com muitos problemas, se a gente não levar em consideração essas linhas de meridianos e de paralelos, tá, galera? Lembrando que o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, aquele de 0 grau que está aqui nessa imagem aqui de vermelho, inclusive, ó. Esse é o meridiano principal, que está à direita dele, a leste, o que está à esquerda está a oeste. Ele e seu antimeridiano, que é a linha internacional da data, juntos dividem o planeta em leste e oeste. Sobre a linha internacional da data eu falo melhor para vocês quando a gente falar sobre fusos horários, tá? Longitude. Essa medida em graus de um ponto qualquer da Terra em relação ao meridiano de Greenwich é o que a gente chama de longitude, com uma variação de 0 a 180, tanto para leste quanto para oeste. E aqui do lado você tem um mapa dos fusos horários. Hoje a gente não vai adentrar no que são os fusos horários, mas eles são um sistema basicamente de organização que nós temos na Terra para a questão dos horários de diferentes lugares do nosso planeta. Gente, se você olhar, nosso planeta é muito grande, tem uma grande extensão territorial, o Sol não consegue iluminar o nosso planeta todo ao mesmo tempo. Então, tem um lugar que está mais claro, tem um lugar que está escuro, tem um lugar que está com horas adiantadas, horas atrasadas. E o que faz a referência para a gente com relação a isso são essas longitudes, tá? São esses semicírculos aí que vão de 0 a 180 para leste e para oeste e que são referenciados pelo meridiano principal, pelo meridiano de Greenwich. Importantíssimo que você entenda isso quando a gente fala lá na frente de fuso horário, quando a gente faz cálculo de fuso horário, mas fiquem tranquilos, não é para hoje. Hoje é só para você poder compreender como é o funcionamento da longitude, tá? Linha vertical, não vá confundir. Elas são referenciadas sempre por número em graus, assim como as latitudes. Vão de 0 a 180 para leste e para oeste. Já os paralelos, que estão ligados à linha do Equador, vão de 0 a 90 e são linhas que são horizontais, então não vamos dar bobeira de misturar uma com a outra, tá bom? Base do sistema de fusos horários que nós usamos, as longitudes. E tá aí esse mapa que mostra um pouquinho dos fusos horários que nós temos no nosso planeta. Eu não vou entrar muito na questão do fuso horário para não bagunçar a cabeça de vocês, que o foco hoje são coordenadas geográficas. A junção das latitudes com as longitudes, o que elas representam para a gente e representa o sistema de funcionamento e organização da Terra. E claro, são base para entendimento da questão dos fusos horários, quando a gente pensa nas longitudes, e também das zonas climáticas da Terra, quando a gente pensa nas latitudes. Coordenada geográfica, pessoal, encontro de um paralelo com o meridiano forma um ponto de localização
no sistema que a gente chama de coordenada geográfica. Quando a gente junta a latitude com a longitude e cruza elas, a gente vai ter um ponto ali e a localização geográfica. A sua casa, nesse momento que me assiste, ela tem um ponto de latitude e um ponto de longitude, uma localização geográfica precisa que determina no nosso planeta onde está a sua casa. E qualquer ponto sobre a Terra tem uma linha de latitude, uma linha de longitude para poder o localizar, o organizar e deixar com condição de poder saber exatamente onde ele está orientado, onde está localizado no nosso planeta. Se você não quer perder nenhum tipo de orientação, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações e ficar atento que daqui a pouco a gente volta com a continuação dessa aula, falando sobre os movimentos da Terra, falando sobre escala cartográfica e sobre outros fatores que são fundamentais para entendimento da geografia. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!